Depressão é foda, né? Eu tive um princípio que foi foda, não é uma coisa fácil de lidar. É um negócio, você não sabe de onde vem, né? A terapia vem pra te ajudar mesmo, assim, foi o que me ajudou mais do que remédio, qualquer coisa. Mas é horrível, que é isso, essa a angústia de você não conseguir entender de onde tá vindo. Aparentemente, sempre parece que vem uma tristeza de onde você não sabe de onde que ela vai cair. É horrível, tá tudo tranquilo em volta. E é isso que vai, às vezes, te deixando mais ansioso, que você vai perdendo a sua vida pra ficar, você não consegue sair disso. Depressão é foda, né? Eu vi um vídeo curto que uma pessoa me enviou, muito interessante, sobre depressão. É uma atriz, Débora Falabella, falando que ela passou por uma experiência depressiva e que é foda. E todo mundo sabe que é foda mesmo, né? Quem já fez essa experiência, né, sabe o quanto é doloroso. Mas o ponto importante que eu gostaria de assinalar aqui é que a depressão, ela foi... Primeiro esse termo, né? É uma depressão porque é uma descida. É uma descida ao mundo interior. Não deveria ter um sentido negativo. Pelo contrário, deveria ter um sentido positivo. Por exemplo, no século II, no mundo grego, chamava essa descida de catábase. Era um rito de iniciação. E chamava também de morbus sacer, que era mal sagrado. A concepção grega entendia que a pessoa que estava deprimida, ela estava em contato com o mundo dos deuses quitônicos, dos deuses subterrâneos, verdadeiramente, dos deuses da escuridão, mas nem por isso menos deuses do que os deuses da luz, que frequentemente, inclusive, tem como um irmão, né, um deus da escuridão. Por exemplo, Zeus é irmão de Hades. Zeus como representação, então, do Olimpo, da luz, do sol, né? Tem como irmão Hades, que é o irmão da escuridão. É esse duplo. A gente vê isso na tradição judaica, na figura de Satã, né? Como o lado oculto de Jeová, de Deus. Então Deus tem um lado sombra, é claro que tem. É que a gente dissociou isso, a gente chamou de diabo dessa parte integrante do arquétipo da totalidade, que é Deus. E chamamos de Deus o lado luminoso. É uma posição de desenvolvimento muito infantil. É uma posição esquizoparanoide do bebê, divide o objeto em bom e mal. Né? Mas quando o bebê amadurece, lá pelos 4 meses, né, ele entende que o objeto mal também é o objeto bom e o objeto bom também é o objeto mal. Ele amadurece. Então Deus pode verdadeiramente ter um lado sombrio. E a depressão é um desses aspectos sombrios de Deus, que chega até você, né, retirando de você a ilusão do mundo. Então você toca o real, vê o real, né? O real nos angustia, por isso que a gente cria devaneios. Todo o tempo a gente está quase sempre nos devaneios, nos sonhos, nas imaginações, porque elas nos alimentam. E na medida em que a gente consegue realizar esses sonhos, ou seja, tornar real os nossos sonhos, né, nós crescemos. Nós precisamos dos sonhos, dos devaneios, mas não para viver dentro deles, mas para realizá-los em nossa vida, concretizá-los, literalmente concretizá-los. Então, eu penso que o mundo moderno erra muito quando olha a depressão não como um rito de iniciação, mas como patologia a ser curada. Olha, eu digo que é o contrário. A depressão nos cura, ela não é para... Ela nos cura do quê, então? Nos cura de nossas ilusões, de uma vida unilateral, de uma relação superficial que o indivíduo desenvolve em relação a ele mesmo. Ele não é profundo, mas quando ele adoece, entre aspas, ou seja, quando ele mergulha na sua própria escuridão, né, essa escuridão então traz para ele, né, novas luzes de consciência, novas compreensões sobre si mesmo e sobre o mundo. E é disso que é feita a vida. De que é feita a vida? Me fala. De que é feita a vida? A gente nasce, vive e morre. A gente tem que, geralmente, perpetuar a espécie, não é obrigatório, mas é basicamente um instinto. Do contrário, nós desaparecemos. Né? Não é obrigatório, mas é um padrão arquetípico de continuar a existir no mundo. Né? E trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. Dá para ficar
todo o tempo sem fazer nada, entregue à procrastinação, entregue aos devaneios matriarcais, né? À experiência matriarcal, né? Então, são duas coisas que a gente precisa fazer nessa vida, né? E isso significa que nós temos que desenvolver verdadeiramente um padrão de relacionamento com a gente mesmo, que a gente seja capaz de compreender o que é o fenômeno vida. Não é essas ilusões que a gente vive toda hora aí, né? Espetáculos, luzes, né? Palminhas, né? Fama, né? Isso faz parte da vida, mas isso não é a vida, né? A vida é uma questão existencial que se coloca para cada um de nós na nossa vida. É isso que é importante. Então, para mim, depressão, eu costumo dizer isso de uma maneira um pouco, talvez, brincalhona, né? Mas é sério. Porque eu digo, depressão não é para quem quer, não, é para quem pode. Para quem pode o quê? Para quem pode suportar, perceber como a vida funciona. Para quem pode suportar, desenvolver a sua própria autenticidade e criar uma filosofia de vida que seja uma filosofia de vida para a sua vida, para a sua própria vida. Você não precisa de filósofos, da filosofia dos outros, não. Precisa da sua própria filosofia. Então, para mim, depressão significa essa experiência privilegiada. Dói, machuca, se tiver que tomar remédio, toma remédio, não tem nenhum problema. Graças a Deus existem os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os antidepressivos de dupla ação, até antidepressivos mais perigosos que precisam de uma atenção, como os inibidores da monoaminoxidase. Existe um arsenal. A farmacêutica, o mercado farmacêutico, né, deita e rola em cima do nosso rito de iniciação. Não tem problema. Precisou, toma. Né? Precisou reduzir a ansiedade, toma. Né? Mas tem que se ter em mente nesse momento que aquilo é uma água de coco, é um refresco. Nós vamos ter que continuar a atravessar a porra do deserto. Nós vamos continuar a pisar na porra da areia quente. Nós vamos ter que suportar a porra do sol escaldante sobre nossa cabeça, né? E até chegar do outro lado. E sabe o que acontece quando chega lá do outro lado? A gente percebe que nunca houve areia quente. Nunca houve sol escaldante, porque o oásis estava todo o tempo do nosso lado. Isso não é uma boa notícia. Fala sério, porra. Isso não é uma boa notícia. Isso é incrível, na verdade. É incrível. É bom envelhecer.